Oi, boa noite, bem-vindos ao Papo Despertar. Essa live vai correr uma vez por semana e hoje a gente vai ter um convidado, que é o Felipe, do Consciência Ativar. A gente vai falar sobre padrões. Vamos falar sobre o que prende a gente, por que a gente fica preso nesses padrões. Vamos falar um pouco de crença, vamos falar um pouco sobre como se libertar, como soltar disso e como a gente consegue dar essa virada, dar essa mudança. Então, enquanto vocês estão entrando, enquanto ele está entrando, eu vou encaminhando aqui a live, né? Vamos encaminhar a live. Para ir chegando as pessoas. Oi, Robinho, boa noite. Esperando o Felipe chegar. E a gente vai falar aqui sobre quebras de padrões, né? Além das quebras de padrões, o meu objetivo com essas lives... Oi, Cá, boa noite. Tô aguardando o Felipe pra gente começar, mas enquanto isso, falar, né? Eu já tenho a live de sábado que eu faço um tarô, que eu falo... A gente fala de conselho, de faz mentalização, e essa é uma outra iniciativa para ter as lives com um papo de terapia, de despertar, do que a gente precisa para o nosso dia a dia. Então, ó, esperando o Felipe aparecer. Mas me diz aí, vocês têm algum tema para o próximo? Hoje é quebra de padrões. Tem algum tema para a próxima live do Papo Despertar? Uma sugestão? Oi. Tá travando aqui? A minha imagem tá travando? Vamos falar hoje sobre soltar também, né? Felipe não ia deixar de falar sobre soltar. Que ótimo. Eu estava direcionando, né? Hoje a gente vai falar sobre essas quebras de padrões do que do que mais pega a gente, né? Do que tem as nossas crenças raiz, tem as nossas dores raiz, mas isso dentro do nosso comportamento a gente acaba não percebendo e vai passando, e a gente não percebe que tem coisa que está sempre travando a gente. Quando a gente vê, a gente está repetindo a mesma história. É uma história, e isso pode ser na vida financeira, isso pode ser na vida material, né? Que parecem iguais, mas não são, na vida amorosa, na vida familiar, e a gente continua. Bom, o Felipe chegou aqui, trazer ele para cá. Chegou, né? Já te convidei. Deixa eu ajustar aqui só, gente, a nossa câmera aqui. Ajusta aí, Felipe. Já tá vendo a metade. Agora sim. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo Oi, certo, pessoal. Dani? Esse é o Felipe. Felipe estava falando aqui um pouco que a gente vai falar sobre quebra de crença. Aí eu perguntei, pedi uma ideia para a próxima live de Papo Despertar aqui, né, no canal. E o Robinho colocou, vamos falar sobre soltar. Eu falei assim, hoje nós vamos falar sobre soltar. Óbvio que vamos falar sobre soltar, né? Não O tem Robinho como já não falar adivinhou, sobre né? soltar. O Robinho já adivinhou. Tem a bola de cristal, né, Robinho? Ah, ele sabe que a gente vai falar sobre soltar. Sim, sim. Bom, o pessoal está entrando aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, Felipe, fala um pouco sobre você. Fala um pouco sobre o seu trabalho.
Primeiramente, quero dar boa noite, Dani, a você, a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Um abraço a todos, Robinho, todo o pessoal que segue a gente nos canais e que conhece um pouco da gente, né? E queria começar a nossa live, da minha parte na nossa live, dizendo assim, eu fui e ainda sou auditor, né? Além de terapeuta, eu sou auditor. E cada vez que a gente se reúne com os auditados, quando tem alguma reunião, a gente sempre pede, pelo menos quando eu estou conduzindo a reunião, eu sempre levo para as pessoas a seguinte informação. Eu agradeço a disponibilidade das pessoas, porque por mais que a auditoria seja algo que é obrigatório, que precisa ser feito, e as pessoas têm, os auditados, eles têm o dever de prestar informações, eles estão parando o que eles estão fazendo para atender a auditoria. Tem os processos, existem as coisas que precisam ser conduzidas, né? Normal, todo mundo tem suas atividades, e chega um auditor lá para verificar alguma coisa, então eles têm que parar e a gente agradece a disponibilidade. Eu queria agradecer a disponibilidade de todo mundo, né, Dani? A gente sabe hoje em dia que é corrido, cada um tem sua atribuição, tem muitos que estão fazendo cursos, outras coisas, às vezes param, e mesmo que você que está aqui agora com a gente tenha parado por 5 minutos, a gente agradece esse carinho, essa confiança de estar aqui ouvindo a gente. Eu morei muito tempo em Brasília e foi lá que eu comecei esse trabalho como auditor, né? Mas desde pequeno eu sempre estudei sobre essa questão. Aí minha mãe me incentivou muito porque ela gostava muito de parapsicologia, vários livros, então ela acabou me incentivando bastante a seguir esses caminhos das leis da mente, essas coisas todas, né? Mas eu, por um tempo, fiquei parado com isso. Mas na infância, adolescência, depois, vida adulta, a gente vai procurando rumo, seguindo a vida, e eu parei um pouco com essas questões todas da mente, né? E agora, aos poucos, eu estou retomando, né, esse trabalho aí de ajudar as pessoas. O que a gente percebe, né, Dani, quando a gente está nessa situação, nessa posição, é que, assim, as pessoas, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu não sei falar em público, digamos que seja o caso, eu não tenho muito conhecimento, mas eu sou um bom eletricista, por exemplo. Você pode ajudar alguém. Eu garanto a você que tem pessoas que não sabem como trocar uma resistência de um chuveiro. Você faz um vídeo no YouTube ensinando a pessoa como trocar uma resistência de chuveiro. Você já fez uma boa ação. Você já ajudou alguém. Não precisa você ter milhares de... Claro, quanto mais conhecimento e treinamento você tiver, ótimo, é bom para você. Mas se você não precisa ter milhares de cursos, milhares de coisas, você pode entregar o que você tem, que você aprendeu, do seu jeito, né? Porque assim, né, Dani, você tem o seu canal, o seu público, entrega o conteúdo da sua forma, eu entrego da minha forma, e a gente também pode entrar em sintonia, como a gente está fazendo agora, para entregar junto esse conteúdo. Mas o que a gente gostaria também, né, imagino que a Dani pense da mesma forma, é deixar para vocês essa mensagem. É possível sim que cada um que está aqui hoje não só aprenda um pouco mais sobre soltar, não só aprenda um pouco mais sobre essas questões de se libertar de padrões, de crenças, mas também possa levar alguma coisa para alguém, né? Levar o que sabe. Pode parecer para a pessoa que tem conhecimento, aquela que tem o conteúdo, ela pensa, nossa, mas isso aqui para ela é básico, para ela é simples, para ela pode dizer, todo mundo já fala de soltar, ou todo mundo fala sobre tarô, ou muita gente fala, mas para quem está do outro lado, para quem está buscando conhecimento, buscando uma palavra, isso faz toda a diferença, toda a diferença. Então, a gente agradece a disponibilidade já desde então, e fica já o convite para que vocês também procurem fazer a parte de vocês do jeito de vocês, né? Cada um contribuindo com a sua forma, né? Então, Felipe, como tem algumas pessoas aqui que eu estou vendo que eu não conheço, eu vou falar um pouquinho também, falar quem eu sou, né? Sou a Daniele. Além dele falou do tarô, né? Que também eu atendo com tarô, mas tarô de autoconhecimento, sempre voltado para o autoconhecimento. O objetivo do meu canal, e por isso que a gente está aqui em sintonia, quanto mais a gente tiver com a nossa consciência desperta, mais perto de quem a gente é de verdade a gente chega. Seja pelo autoconhecimento, seja soltando, no final das contas, tudo vai virar soltar. Tudo vai virar assim, quais são as camadas que estão em cima da gente e que a gente que grudou na gente, que a gente agarrou e que a gente não quer deixar ir de jeito nenhum. E a gente esconde. Tem uma historinha tem uma historinha, né, de que eu esqueci agora a cidade, mas a história se refere a um Buda de ouro, que todo mundo achava que aquele Buda era de barro,
E aí tiveram que transportar ele de um monastério para outro. Só que no meio desse transporte, ele rachou. E quando foi uma pessoa que estava levando, viu que ele era de ouro e ele estava todo coberto de barro. E aí conta a história que ele foi todo coberto de barro para não ser roubado, para esconder o ouro que ele era. E é isso, essa analogia, né? Quanto barro a gente coloca na gente, ou a história que nos contaram, ou as vivências traumáticas que a gente às vezes não quer largar isso, porque aquilo ali virou uma identidade. Isso aqui é uma identidade falsa. Então, o trabalho aqui sempre é de autoconhecimento, soltar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? De padrões. Quais são os padrões que a gente reconhece? Eu queria que vocês participassem. Como eu quero que vocês participassem com a gente? Tem um balãozinho aqui com um sinal de interrogação. Eu queria que vocês comentassem padrões que vocês observam na sua vida ou alguma pergunta para a gente aqui, enquanto a gente vai discorrendo. Mas vamos falar uma coisa. Que história é essa de soltar? Interessante essa sua pergunta. Soltar, primeiro, vamos começar. A gente não consegue explicar o soltar. Por mais que eu tente explicar, a gente traz várias teorias. O ego quer muito entender o que é soltar, né? Como é que é o soltar? Como é que funciona? O ego sempre quer entender, ele é muito curioso. Ele quer entender como é que é o soltar, como é que significa. O que eu gosto de dizer com relação ao soltar, e por que eu estou nessa jornada de terapeuta, todo mundo pode soltar, né, Dani? Todo mundo tem essa capacidade, todo mundo consegue. Um resumo breve de soltar, mas não é exatamente o que é soltar, porque você só consegue perceber o que é soltar na prática. Você só vai perceber o que é soltar com os efeitos. Eu costumo dizer que os efeitos é que fazem você perceber se você está soltando ou não. E quais são os efeitos de soltar? É viver mais leve e mais feliz. Pode ser que você continue tendo os mesmos problemas, talvez os mesmos ou diferentes problemas. A vida não vai mudar, não é uma varinha mágica. Você continua tendo desafios, continua tendo problemas, continua enfrentando adversidades. A vida faz parte de um ciclo que você tem altos e baixos, igual uma roda de um carro, né? Às vezes está em cima, às vezes está embaixo. Continua. Mas se você consegue praticar o soltar, que é uma prática, o que acontece? Você começa a se sentir mais leve e mais feliz. E uma das formas básicas de soltar é você não reprimir, não resistir e não se identificar. Não se identificar é você não achar que é a raiva, né? Às vezes você, por exemplo, levou uma cortada no trânsito, você já fica com raiva, já quer xingar o cara e tal, a pessoa. Isso você se identificou, você está ali vivendo aquilo como se você não tivesse ali. Tá? Você entrou naquele personagem da raiva, né? Do que foi atacado. Daí o primeiro impacto, às vezes, é brigar e tal. Você precisa aceitar as coisas como elas são. A gente precisa trabalhar isso. E assim, eu costumo dizer assim, Dani, eu e você estamos nesse caminho, muita gente está seguindo, a gente está nesse caminho, já pratica o soltar, já procura usar técnicas de dar as boas-vindas para a situação, para a gente costumar exercer o seguinte sentido: quando vier uma situação adversa, quando vier alguma coisa não esperada, às vezes é boa, às vezes é ruim. Às vezes o primeiro impulso, principalmente quando é uma coisa ruim, é da gente já ou fugir, o problema não é meu, vou cair fora disso, ou fugir, ou querer atacar. Eu vou enfrentar isso, eu tenho que lutar. A gente tem muito isso no nosso subconsciente, que eu tenho que lutar, eu preciso lutar. Eu não digo que a gente não tem que fazer a nossa parte, é diferente de lutar. Fazer a nossa parte é você fazer o que tem que ser feito. Agora, quando você vai na linha do lutar, você está resistindo. E cada vez que você resiste, você segura e não solta. Então, tem que abrir mão de lutar, de enfrentar essa situação adversa. E uma melhor forma, no meu ponto de vista, tem várias formas de soltar, Dani, mas a melhor forma é você dar as boas-vindas. E quando você sugeriu esse tema para a nossa live, e hoje mesmo a gente conversou um pouquinho antes, eu disse, eu vou aproveitar o título, porque o título ele é bem provocativo no seguinte sentido: como se livrar. E como que a gente se livra de todas essas prisões? A deixa é surpreendente. Soltando a necessidade de se livrar. Quando você abrir mão da necessidade de se livrar, ou seja, eu posso viver a vida inteira dessa forma e está tudo bem. A hora que a gente consegue sentir que está tudo bem mesmo, e não é fugir do problema, e não é apatia, é você aceitar o que vier e continuar vivendo, como se aquilo fosse uma onda do mar. Às vezes vem uma onda mais forte, às vezes vem uma onda mais fraca, mas você continua nadando, independente da onda, independente da correnteza, né? Por isso que eu gostei muito desse título, nesse sentido, porque a principal
atitude que a pessoa tem que ter, que nós temos que ter diante de se livrar, é soltar a necessidade de se livrar. Aceitar como se você fosse passar a vida inteira. E antes de passar a bola para você, Dani, eu queria só fazer um parênteses aqui. Tem um filme chamado Feitiço do Tempo, existem vários filmes dessa forma, acho que é com Bill Murray, se não me engano. E acontece que ele está lá no dia da marmota e repete o mesmo dia e ele não consegue sair daquele ciclo. Que é muito que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? A repetição do padrão, a repetição do padrão. A pessoa vai e continua preso naquilo, naquele ciclo. Quando que ele consegue se libertar? Quando de fato ele consegue se libertar disso? Quando ele decide aceitar que ele está naquele padrão. Eu vou acordar hoje de manhã, vai ser o mesmo dia igual a ontem, igual a ontem, igual a ontem, igual a ontem. Beleza, tá tudo bem. Eu vou viver, vou cumprimentar as pessoas, eu já sei o que fulano vai falar para mim, eu já sei o que ciclano vai dizer. Simples assim. Quando ele abriu mão de querer sair daquele cenário, daquela repetição de padrão, nesse momento que ele abriu mão da repetição do padrão, foi que ele conseguiu sair daquele... Do nada, ele sai daquele cenário. Acho que esse filme, eu não sei se o diretor, o autor do filme, tinha estudado alguma coisa de soltar. Mas que ele tem muito de soltar, ele tem muito de soltar. Bom, boa noite para todo mundo que está entrando agora. Esse filme é interessante, mas tem um outro filme, agora eu esqueci o nome, eu estava com o nome na cabeça para falar dele, é um filme até em inglês, que o personagem descobre que os homens da família têm a capacidade de voltar no tempo. Então, na primeira vez que ele aprende a voltar no tempo, ele tenta corrigir as coisas e nada dá certo. Tudo fica errado. Aí ele tem que voltar no tempo para corrigir, para voltar ao que era antes. E ele fica nessa de voltar no tempo, né? Porque ele acabou de aprender esse poder que os homens da família dele tinham. E ele fica tentando ajustar as coisas. Ele volta no tempo várias vezes para conquistar a mulher que ele quer. E ele vai aprendendo com os erros. Tem esse ponto. E o outro ponto, que quando ele entende o pulo do gato desse voltar do tempo, ele voltava no mesmo dia 3 vezes. A primeira vez ele vivia normalmente. A segunda vez ele também não mudava nada, ele só observava o que ele fez, o que já estava acontecendo. Na terceira vez, ele voltava no mesmo dia, né? Vivia todos os dias 3 vezes. Na terceira vez que ele voltava, ele tirava os aprendizados daquele dia. Aqui nós temos o aproveitar esse padrão, e além de aproveitar esse padrão, ele trouxe uma consciência do que é o momento presente. Né? A gente está falando de padrões repetidos, de soltar. Ele soltou a necessidade de mudar o dia dele, ele viveu o dia dele e depois ele observou o dia dele. O que é real aqui no dia dele. Porque tem coisas que a gente deixa passar, porque toda vez que a gente acorda, a gente meio que baixa uma programação hormonal, mental e emocional de como vai ser aquele dia. A gente fica naquela rotina, a gente não observa mais as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Então, quando você solta a necessidade de... Porque isso é um controle que a nossa mente tem. E quando a gente solta a necessidade de controlar as coisas, e a gente passa a observar o que está de fato acontecendo, a primeira vez dói. Dói porque nós não estamos acostumados a olhar a realidade. Isso que o Felipe falou de abraçar e dar as boas-vindas tá, a minha realidade é essa. O que tem na minha realidade? Às vezes não tem só aquilo de ruim. Tem aquela coisa de boa, mas olha só, pelo amor de Deus, olhar a realidade, dar as boas-vindas, não quer dizer que você se conformou com alguma coisa. Eu vou repetir, você não se conforma com alguma coisa. Quando você se conforma, você continua não gostando da sua realidade, mas você desistiu de algo. Porque essa vírgula é uma coisa da gente prestar atenção. Porque se você desiste de algo e se conforma, você não está abraçando a sua realidade. Em algum lugar, você está ali numa idealização, numa fantasia, você não está vivendo o que está acontecendo.
E quando você se conforma também, Dani, fica muito próximo da apatia. É como se você entregasse os pontos. Agora não dá mais para fazer nada. E aí que tem é o pulo do gato que eu chamo, porque assim, a diferença maior, conforme você falou, é que eu continuo vivendo e fazendo as coisas como se a gente tivesse uma crença. No fundo, você acredita que por mais que a situação esteja adversa ou diferente do que você planejou, você tem a confiança de que isso vai dar certo. Aí que está a diferença. Você continua agindo com confiança. Quando você desiste, você não confia mais em nada. Nem em Deus, nem em você mesmo, nem que a situação vai mudar, e daí você se entrega. Na verdade, soltar tem de se entregar, mas entregar a necessidade de controlar, né? Eu fiz um vídeo recente lá no meu canal e também aqui no Insta, a gente está trabalhando com o ego agora, nesse momento. E o ego adora querer ter necessidade, ele precisa, é como se fosse muito parecido com um bebê chorando, precisa, mas o bebê, por instinto, ele tem a necessidade de chorar, senão ele não vai ser atendido. Só que é como se a gente carregasse isso, esse drive, digamos assim, esse programa, eu costumo chamar de esse vírus, né? Até a fase adulta. Então, cada vez que acontece um problema, uma situação adversa, qual que é a primeira reação? Lá vem o ego querer tomar conta da situação e chora, ou briga, ou comportamentos um tanto quanto infantis, entende? Quando você solta, você permite que a situação é o que é. Eu não vou lutar contra isso. Eu acho que é o que é a frase mais emblemática de soltar, no meu ponto de vista. É o que é, não significa isso que você falou, né? Não significa você desistir, você jogar a toalha. Não, é o que é, beleza. O que eu tenho aqui na mesa agora é isso. O que se apresenta para mim é isso. Diante do que eu tenho aqui, que passos eu vou dar? Como que eu vou fazer? O que eu vou agir? E na maioria das vezes, você nem precisa se preocupar como que eu vou fazer ou o que eu vou agir. Você continua vivendo, continua fazendo as coisas com aquela confiança de que tudo já está resolvido, tudo está certo. É uma questão mais uma postura de você ter confiança de que, por mais que o cenário pareça assim, não tem condições. Do jeito que está, eu acho que acabou a minha vida, acabou tudo, no meu emprego, no meu casamento, não tem mais jeito. Mas mesmo assim você solta e confia que é confiar que aquilo vai se resolver. Não é um passe de mágica, porque você vai continuar agindo. Eu acho que o pulo do gato aí, né, entre a apatia e o soltar é agir apesar de qualquer coisa. Continuar agindo, continuar vivendo. Você tem projetos, continua fazendo o que tem que ser feito dentro do projeto, mas tem que ter um cuidado aí, Dani, para não usar a força do braço, né? Porque às vezes a gente quer forçar situações, às vezes eu quero me libertar desses padrões, o que eu faço? Eu preciso, eu tenho. E sempre a gente cai no preciso, eu tenho, eu quero. É o ego que está ali por trás, querendo dizer, beleza, você quer soltar, vou te ajudar a soltar, eu tenho que soltar. Daí já entrou o ego ali querendo bagunçar o jogo, né? Não, você não tem que soltar, você não tem que O nada, né? ego, eu gosto de falar muito, eu falo muito nas consultas, né, dos meus clientes, que o ego é um. Tá sempre ali. Às vezes vestido de santo, às vezes vestido de diabo, sabe? E tava. Acho que foi a semana passada, e a menina tava fazendo, falei assim, não, Dani, eu consegui fazer isso, fazer não sei o quê, e agora eu vou fazer muito mais, que não sei o quê. Sabe quando você exagera? Sim, Eu falei assim, isso é o teu ego. Ela, não, é porque eu tô vendo. Eu falei assim. Aí eu falei assim, me conta o que aconteceu quando você foi, fez mais, acordou de madrugada para continuar fazendo, não sei o quê. Ela, no dia seguinte, eu não consegui fazer nenhum básico. Isso é para um sabotador. O ego, ele acaba sendo um sabotador. Mas ele não se apresenta só com uma face de, isso vai dar errado, você não deveria fazer isso, ou você não é capaz. Ele às vezes fala que você é muito capaz. E uma capacidade que você ainda não consegue nem o básico e diz que você já fez isso aqui um dia, agora você pode. É igual a pessoa que aí na academia consegue levantar 1 quilo, no outro dia está querendo levantar 10. Não, peraí, faz o teu básico primeiro. E o ego, ele se transverte, mas por quê? Porque ele está querendo te manter onde você está. exatamente, Dani. Ele quer segurar a gente na zona de conforto. Para ele é mais cômodo, ele tem domínio da situação. E o que é mais cômodo, a gente conversando aqui? É mais cômodo a gente estar agora, se a gente não tivesse nem eu, nem você, nem o pessoal que está aqui. Não era mais cômodo? Aqui em Curitiba está um pouco frio, por exemplo. Não era mais cômodo eu estar ali no sofá, cobertinho, uma pipoquinha, assistindo filme.
Não que isso não seja bom, é bom, mas se eu ficar a minha vida inteira assim, ou a maior parte do tempo assim, eu não vou conseguir ter uma mudança. Daí eu busco uma quebra de padrão. Eu busco uma quebra, é aquela história, né? Você vai fazer o bolo, você usa os mesmos ingredientes, acho que a PNL fala muito disso, né? Você usa os Uhum. mesmos ingredientes, na mesma quantidade, a mesma temperatura, e o gosto sai o mesmo. Como é que eu faço para fazer um bolo diferente? Você tem que começar. E o ego, então você tem que mudar todo o bolo, vamos mudar todo o bolo, é igual você falou, vamos mudar tudo. Não vai sair bolo, não vai sair bolo, vai ser qualquer outra coisa. Você vai mudando um ingrediente, você vai dando um passo de cada vez, você vai fazendo a sua parte, né? Outra coisa interessante, Dani, o ego também faz, vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Eu gostava de jogar futebol em Brasília, mas por um tempo eu fiquei parado por questão de saúde e não pude jogar. E daí fiquei parado, fiquei um pouco fora de forma. Daí o pessoal, meus amigos chamando, vamos jogar e tal. O lugar onde eu jogava era um pouco longe. Daí, o que o ego estava tentando me seduzir ali? Ah, você tem que ficar em forma primeiro, você tem que estar numa condição física boa, você tem que estar assim. E eu fui adiando, voltar a jogar, adiando, até que um dia eu disse, não, eu nunca. Esse ponto de corte que o ego está querendo me colocar, eu nunca vou conseguir. Porque quando eu estiver naquele ponto melhor, que eu já posso ir, não, mas está faltando melhorar a alimentação. Não, mas está faltando tal coisa, mas falta isso, e você não faz nada. O perfeccionismo, o ego também traz essa característica de perfeccionismo, né, Dan? Daquela Sim. necessidade de você atingir um patamar extremo. Ao mesmo tempo que ele te joga na roubada, como você falou, de agora você já está pronto e pode voar. Ele também quer te dizer, não, vai mais, vai mais, vai mais, vai mais. E você nunca se coloca. Daí as pessoas ficam, não, mas eu não consigo fazer uma live no YouTube ou no Instagram, eu não consigo gravar vídeos porque eu tenho que ter uma câmera X, porque eu tenho que ter um microfone de lapela, porque eu tenho que ter Y, porque eu tenho que ter W, porque eu tenho que ter 10 treinamentos, e a gente não vai, a gente não faz, e daí a vida passa e aí, né, Dani? Como é que fica? É. Vou pegar aqui que a Andrea colocou, né, sobre o ego inflamado. Ela pensa na luta todos os dias. O ego inflamado nada mais é que o próprio ego. Nada mais é que o próprio ego. Eu acho que você está falando também de um orgulho, né? Porque a gente quando faz alguma coisa que a gente gosta, a gente tem um orgulho. E não tem nada de errado de você admirar algo que você fez. Não tem nada de errado de você falar assim, poxa, sou boa mesmo. A diferença é que é quando isso te impede de fazer outra coisa. Por exemplo, hoje eu trabalho com terapias, trabalho com tarô, com a numerologia na área do autoconhecimento, com as terapias, como é um processo maior. Só que antes disso, eu era editora, era contadora, trabalhava nessa área. Só que quando a gente muda, acontece muito do ego, que já faz uma coisa bem e quer outra coisa que está começando a querer fazer bem também. Aqui, esse orgulho atrapalha. Porque ele não entende que é um novo momento, ou melhor, você não entende que é um novo momento e a tua identidade, o ego, eu brinco muito que o ego é o meu CPF. É o que eu apresento para os outros. Ah, quem você é? Sou terapeuta holística. Para quem você é? Eu sou numeróloga. O que você é? Eu sou contador. O que você é? É meu CPF, é minha identidade, meu RG. Ele funciona para isso, mas ele não sou eu. Eu não sou aqueles números do CPF, do RG. Ele tem alguma influência? Tem. A minha identidade tem uma influência, sim. Mas quando eu uso isso para travar um novo caminho, porque quem serei eu se eu não fizer algo tão bem agora? E aqui a gente entra efetivamente nessa quebra de padrão. Porque uma quebra de padrão eu vou ter que renegociar com essa identidade, com esse ego. Ou soltar. Soltar é a mais simples, é o processo mais simples. O Felipe ele trabalha com o método Sedona, que é um processo só de soltar. O meu eu trabalho, além do. Eu trabalho com FT, eu trabalho com soltar, às vezes de uma forma parecida com o do Sedona, mas o meu método não é totalmente o Sedona. Às vezes eu trabalho com as referências da numerologia, que a pessoa já traz, eu já sei o que eu vou trabalhar. Mas o soltar, quando eu decido soltar algo,
é o mais simples e por isso é o mais difícil. Por que é o mais difícil? Porque o ego ele fica querendo uma explicação para tudo. E tem coisas que eu só vou ter explicação depois que eu fizer. E isso acontece no emocional. No racional, você vai lá, 2 mais 2 igual a 4. Dependendo se for contador, pode dar 5. Dependendo da legislação que está ali no meio. Mas tem uma base racional, algo que já está montado ali. Quando eu estou falando de emoção, ela tem uma lógica. E normalmente o que prende a gente num padrão que nós não queremos é o emocional, porque a gente não entende e a gente não quer lidar. Isso sim a gente coloca lá no fundo do armário, no fundo do poço, tapa o poço e deixa lá aquele monstrinho se criando, né? Se proliferando ali, se alimentando daquilo, ficando gigante. Mas a gente não quer ver. Então, essa quebra, quando a gente começa a entender que essas emoções, elas precisam ser olhadas com sinceridade, né? A gente falou de situação agora, né, Felipe? Olhar uma situação do jeito que tá. Só que a gente vai entrar um pouquinho agora mais fundo. Quando eu olho uma situação, eu olho assim, que sentimento, que emoção que isso está trazendo. E às vezes vem um pensamento junto, vem um sentimento, e a gente fala assim, não, não quero. Por isso é muito difícil algumas pessoas meditarem. Meditar, e quando eu falo meditar, é meditar sem estar guiado, sabe? Sozinhos. Porque começa a entrar em contato com essas coisas. Então, quando a gente está decidido, tá, que padrão? Eu quero que vocês agora pensem num padrão. Algo que vocês não querem mais que aconteça. Alguma coisa. Pode ser uma coisa pequena. Pode ser, toda vez que eu vou passar margarina no pão, o pão cai. Parece uma sina. Pode ser até esse padrão. Não importa qual padrão. Eu vou fazer uma coisa que o Felipe fez comigo. Que a gente fez uma sessão só do Sedona, ele fez comigo. Só que a gente fez com papel, não foi, Felipe? Foi. Só que eu não vou fazer com papel. Eu não falei nada para vocês pegarem papel, então eu não vou fazer essa pegadinha com vocês. Quero que vocês fechem os olhos. E imaginem um papel. E esse papel é esse padrão. Pequeno, grande, seja lá qual for. É esse padrão que vier na tua mente agora. Eu quero um só. Começa a visualizar ele sendo amassado. Amassado, muito bem amassado, você amassando ele. E eu quero que você finja que vai jogar, mas não jogue. Deixa ele aqui, preso na sua mão. Ainda com esse papel preso na sua mão. Comece a prestar atenção na sua respiração. E comece a afrouxar a sua mão que está segurando esse papel. E a cada respiração, a sua mão vai se abrindo mais. Cada vez mais. Até que a sua mão esteja toda aberta. E que esse papel simplesmente suma, caia. Continue prestando atenção na sua respiração. Abre os olhos. E aí? Foi diferente do que você fez comigo, Felipe. Foi diferente, mas foi parecido. Não foi idêntico, mas foi muito parecido. Foi diferente, mas foi parecido. Por isso que eu te dei crédito. Uma coisa interessante, você me citou, aí você citou a fonte. Mas eu também não sou o criador do processo, não. Isso aí... Mas assim, você fez comigo.
O Rodolsky lá, do discípulo do Lester, já fazia isso, não da forma como a gente fez. Eu imagino assim, a gente pega A gente vai essa mudando, né? Cada um vai dando o seu tom. vai adaptando a nossa realidade para facilitar ao máximo para o cliente, para quem a gente está atendendo, para as pessoas. Pode ser que outra pessoa, não, o papel. O que eu gosto sempre de comentar é o seguinte: o próprio Paulo César, que foi meu professor, né, do Método Sedona, a Dani acompanha ele também, eu também acompanho. Ele costuma fazer aquela técnica que você faz uma janelinha no peito e deixa libertar toda a emoção, né? Porque basicamente Aham. a gente solta emoção. Por mais que a gente fale de situação, tudo. Se você for olhar, por exemplo, uma mesa e uma mesa, essa roupa é essa roupa, o celular é o celular. A gente é que coloca significado nele, né? A gente que coloca, não, isso aqui é a roupa da sorte, não sei o quê. A gente que coloca o significado, é só. A gente coloca uma emoção nessas coisas, né? A situação aconteceu, sei lá, fui promovido. Claro que é uma situação alegre, mas aquele significado, para uns, beleza, fui promovido, eu já esperava, tal, ainda bem que veio. Ou para outros nossa, fui promovido, e aí a gente vai colocando aquela emoção toda. Quando é uma coisa boa, tudo bem. Embora, Dani, é bom deixar claro para o pessoal, o nosso público que está aqui na live, pelo que eu percebo, eles já conhecem, mas não custa Sim. frisar, caso alguém que não conheça o Soltar esteja por aqui, que a gente também deve soltar as coisas boas também, né? É aquele negócio do meu precioso lá, do filme do Senhor dos Anéis, né? Você quer aquele anel, você fica, vou segurar para mim, e vou, e é meu, e eu quero viver todos os dias iguais, todos os dias sendo elogiado, todos os dias sendo amado, e fica. E você também segurando uma coisa boa, você também segura aquilo pode fugir de você, né? Eu costumo também fazer. Normalmente, quando a gente segura essas coisas boas, é porque a gente tem um padrão de escassez muito fincado na mente. De que aquilo Sim, nunca mais, que a gente nunca mais vai ter aquilo. Ou de que aquilo foi tão raridade que eu não posso soltar aquilo. E soltar mesmo de continuar vivendo, aproveitar aquele momento e continuar vivendo como se aquilo nunca mais. Por exemplo, vamos supor, você ganhou uma viagem dos seus sonhos, não foi você que bancou a viagem. Ou até você bancou a viagem, mas foi com uma dose de sofrimento, né, uma luta, e aí você acha que você nunca mais vai ter, então você fica guardando aquela emoção como se nunca mais fosse ter ou possível você ir. Não estou falando de saudade, de eu gostar, lembrar, sim. isso é diferente. Mas de achar que nunca mais pode ter aquilo ou saber aquilo. E a gente segura achando que está segurando uma emoção boa, uma emoção positiva. Quando na verdade o que está por trás é um sentimento de escassez muito arraigado, de que não vai ter aquilo nunca mais. Ou às vezes a gente se prende. Eu falei de uma viagem, um relacionamento. Às vezes já teve alguns relacionamentos muito bons na vida e agora não está em nenhum relacionamento. Acha que como aquele nunca vai ter. Que terminou por algum motivo, não vou entrar nessa seara. Mas que teve momentos bons e que aquilo nunca mais vai se repetir, porque aquilo não vai mais se repetir, como se você não fosse capaz. Isso, muita gente coloca assim, porque eu não me sinto merecedora. É muito mais que isso, não é sensação de merecedor ou não. Porque merecedor a gente às vezes sente merecedor de uma coisa, merecedor de outra. Tem sentimentos que são volúveis e é normal que sejam volúveis. Por exemplo, autoestima. Tem dia que eu tô com uma autoestima alta, um dia que minha autoestima tá mais baixa, mas isso vai variar dependendo do amor próprio que tem que estar numa linha, de preferência alta. Agora, do merecimento, tem dia que você se sente uma merecedora, tem dia que você se sente menos, tem dia que você faz uma besteira, você faz xixi que eu fiz. Mas o que está por trás disso é muito mais uma sensação de falta, de que se eu não tiver aquilo, se não acontecer aquilo agora, se não for rápido, se não for no momento, eu nunca mais vou ter. Ou se não tiver muita luta, e a gente entra naquela história da luta. Se não tiver muita luta para ter algo, é como se não fosse ter. E assim, essa parte eu conheço bem, Não, e é porque. interessante o que você falou, Dani, Fala. porque essa questão de muita luta, o que acontece muitas vezes, já que a gente está falando de padrões, né? Às vezes Sim, acontece a pessoa fazer uma ancoragem, uma associação, né? Nessa questão eu tive muita luta e consegui. Então, todas as situações que é para a pessoa alcançar alguma coisa ou conseguir alguma coisa, ela associa muita luta. E daí, se ela não consegue, ela não conseguiu porque não lutei o suficiente. Mas não é questão de você lutar. Nem sempre é a intensidade que você vai, é a forma, é o jeito de você fazer, né? E quanto mais leve, por exemplo, essa live aqui,
Poderia ser uma live que a gente tivesse mais tenso, poderia ser uma live com um tema mais polêmico ou não, mas a gente procurou fazer uma coisa leve. E quanto mais leve a gente for conduzindo a vida, melhor é. Você não precisa necessariamente ter que lutar com todas as forças que você tem para daí você... Parece aquela questão da jornada do herói, né? Você precisa passar por todo aquele sofrimento para daí você ter direito, e daí a gente entra no merecimento, né? Será que eu preciso realmente ter um sofrimento enorme, uma coisa de Hércules ali para... Porque lutar, E, gente, dificilmente travou alguém aqui. luta com o punho aberto, assim, né? Geralmente é punho fechado para lutar, que já demonstra que você está segurando, né? Eu estou segurando, não estou Uhum. soltando, vou lutar, vou lutar, vou lutar. Será que se a gente não abrir as mãos, não deixar mais as mãos abertas perante a vida, perante as coisas que vão acontecendo, não é muito mais leve e o resultado não vai vir melhor do que você colocar numa posição de luta, né? Geralmente a gente costuma trabalhar muito isso num processo de terapia, Sim, terapia até, funcional, né? assim, você Nessa falou uma questão. coisa interessante aí com relação aos padrões, né? Criou uma âncora, travou, voltou? Criou uma Uhum. âncora e a âncora era da luta. Então, quando eu conquistei isso, eu fiz assim, fiz assado. Só que naquele momento que você estava lutando para conquistar aquilo, você estava seguindo um fluxo. Quando você puxa aquela âncora de novo, você está repetindo algo. Você não está vivendo. A questão Sim. do o que eu estou vivendo. Eu já tenho um modelo de que há esse caminho, mas eu estou repetindo. Será que vai ser da mesma forma novamente? Tem momentos sim que a gente vai ter que lutar, colocar os punhos e lutar, mas se você está aqui vivendo aquilo, vai saber exatamente o momento que é da luta e o momento que não é da luta. E que também não é uma luta propriamente dita, né? Mas é que você talvez tenha É, que não é uma luta propriamente dita, é uma luta de talvez de você brigar isso. com você por algo que você está aprendendo, então você não, eu tenho que continuar, eu vou passo a passo, eu decidi, porque muitas vezes a luta que acontece, e por mais que a gente vá idealizar, né? Ah, não deveria ter luta, mas tem a luta porque existe o ego e existe a resistência. Exatamente. E o que Então, mantém mesmo o que ego você. é a resistência. A resistência. O ego, ele se esconde muito em várias. Ele tem várias personagens, Fatos. né? E ele se esconde muito na resistência. A resistência é o ego. Por isso que a gente, quando a gente se coloca numa posição de aceitar as coisas como elas são, aceitar a realidade, no sentido de dar as boas-vindas, seja bem-vindo do jeito que é, aqueles que creem em Deus, seja feita a vossa vontade, que tem na oração do Pai Nosso, quando você se coloca realmente e entende que isso é a vontade e que o que está acontecendo, seja bom, seja ruim, é a vontade de Deus, porque assim, a vida, ela não é estática, né? É o que a gente acabou de falar. Você não vai estar sempre feliz, depois sempre triste. Às vezes a gente força uma tristeza, força uma depressão, mas ela tem altos e baixos. Tem dias que você vai estar bem no teu serviço, tem dias que você vai estar ruim, tem dias que o teu relacionamento vai estar bom, tem dias que ele não vai estar muito bom, e assim a gente vai indo nessa onda, né? Nesse fluxo. A questão é, dentro desse fluxo, quando ele está bom demais, será que eu estou aproveitando mesmo ou eu estou pensando, vai cair? Né? Às vezes a pessoa está num momento bom, ao invés de aproveitar o bom, mas daqui a alguns dias vai piorar de novo. Daqui a alguns dias eu vou ter mais serviço. Hoje foi um dia tranquilo, mas eu vou trabalhar demais. E quando está no ruim, parece que vive o ruim, né? Esquece de pensar, não pensa dessa forma para o bom. Ao invés de você ficar pensando no foco no negativo, e esse é um padrão que precisa ser quebrado também, no sentido, não precisa, mas que a gente tem que soltar, precisa soltar para quebrar esse padrão, a gente Uhum. aceita, tá ruim, beleza, tá ruim, vai melhorar, tá bom, a vida é assim, beleza, eu continuo vivendo, continuo fazendo, não deixo isso me abater, não deixo isso me impedir de ter sonhos, de ter projetos, tá bom, eu curto, tá bom, beleza, mesmo que daqui a pouco fique ruim, eu vou aproveitar o presente. E é uma coisa interessante, Dani, que eu queria até introduzir, passar a bola para você, é o seguinte, o ego, ele não consegue viver muito no presente. Por isso que ele sempre te leva para o passado, para aquele remorso, para aquela culpa de algo que aconteceu. Ele quer te levar para lá, olha lá, o dia hoje não foi bom, não sei o quê. E daí fazer você remoer aquilo, né? Ou ele quer te levar lá para o futuro, numa ansiedade, numa necessidade. Ah, você tem coisa para resolver amanhã, como é que você vai pagar essa conta se você não está com dinheiro suficiente? E será que você vai ter que fazer isso? E a tua mente fica ali, pá, pá, pá. Sendo que se você estiver aqui agora,
A gente só está na live, tanto eu e você conversando e o pessoal interagindo e participando. Só. Qualquer problema, qualquer situação, qualquer coisa do passado já ficou lá. Qualquer coisa que vai acontecer no futuro, ainda vai acontecer. Vamos deixar o futuro se apresentar para a gente, porque o futuro é uma visita que vai chegar, né? Eles vai chegar, ele sempre chega. O futuro sempre vira presente. É uma coisa natural, né? O futuro vai virar Uhum. presente. E o presente vai virar passado. Mas então, o que passou, deixar passar, né? Deixar lá, passou, beleza. E o que vier, a gente espera a visita chegar, né? Não apressa a chegada da visita do futuro. Claro que você, às vezes, a gente precisa planejar, né, Dani? Às vezes eu tenho que sentar e pensar, fazer um planejamento das minhas atividades e tal, mas é uma coisa breve. E assim a gente também pode lembrar do que aconteceu no passado, se é uma coisa boa, ou alguma coisa que não foi tão boa, mas que trouxe um aprendizado, mas são visitas breves, né? É um olhar para o passado para identificar alguma coisa, é um olhar para o futuro, mas você se concentra aqui, eu estou aqui. Eu sei que meu pé está aqui, nesse momento, o passado está ali, eu enxergo, mas está ali, e o futuro está ali, eu deixo ele ali, eu enxergo, posso planejar, mas eu ajo Uhum. aqui, porque ninguém age no passado e nem no futuro, né? Ah, mas muita gente acha que age. Sim, o ego E assim, principalmente. o que você falou do ego, né? Que ele não tá no momento. O ego não tá nunca no momento presente. Ele não vivencia o agora. Ele tá sempre. Antigamente eu chamava o ego de burocrata. Assim, é o que está preocupado com os papéis que você já assinou e os papéis que você vai assinar. Exatamente. Ele é, ele é o burocrata da história. Ele Só que burocrata não é tão ruim assim, é porque a gente tem a ideia de burocrata por causa das coisas que acontecem. Isso. Mas o ego, como eu falei, ele acaba sendo o teu CPF que é apresentado, a tua identidade, ele não é você. Agora, quando você dá a autonomia para essa identidade, para essa máscara, você instala a anarquia na tua mente e no teu ser. É uma confusão. A mente funciona de um jeito, a emoção do outro, a consciência está ali tentando se aproximar, mas você não está olhando para ela. Então, o espiritual está todo bagunçado porque você se identificou com algo que precisa de uma comparação externa. E mesmo comparação externa, eu estou colocando aqui o que o Felipe falou do passado e do futuro, Sim. ou do presente idealizado. Porque ainda tem essa. Eu não estou escutando o que a pessoa está falando comigo. Eu estou criando uma história em cima do que a pessoa está falando comigo. Eu não estou vivenciando isso. Eu estou criando uma história em cima disso. Que tem. Um exemplo bom disso aí é o seguinte: imagina que você está trabalhando ali no escritório, por exemplo, e chega o seu colega e diz: Ó, o chefe quer falar com você. Pronto. O chefe quer falar com você, pode ser qualquer coisa. A pessoa pode dizer: Ih, ele vai me elogiar porque eu fiz um bom trabalho, né? Ou, dependendo do padrão que a pessoa tem, ela, ih, meu Deus do céu, o que será que é agora? Meu Deus, será que ele vai brigar comigo? E daí você já entra na sala do chefe, né, para conversar com o chefe, já com aquela idealização que você fez. E às vezes ele só quer, sei lá, perguntar como é que estão as coisas, perguntar se você viu que o cafezinho da Copa é novo, foi trocado. Pode ser, por que que não? Pode ser. Só que a gente já vai na mente, nossa, meu Deus, meu chefe quer falar comigo, e agora, mas eu tô cheio de serviço, e como é que eu paro tudo aqui, e agora vai reclamar do que eu fiz, e às vezes a pessoa já chega se justificando, não, sabe aquilo ali? Não é nada disso, entende? Essa idealização coloca a gente nesse personagem, Olha, né? eu já fui dessas. Quer falar com você. Já penso, o que, que eu fiz de errado? Deixa eu analisar o que, que eu fiz de errado. A gente costuma já querer criar um cenário, né? Assim, eu costumo dizer o seguinte: eu já joguei xadrez, eu gosto do xadrez, mas queira ou não queira, o xadrez às vezes leva a gente para essa tendência, porque no xadrez, não sei se você Sim. joga xadrez, já jogou, você tem que meio que antever os passos do Você adversário. fica pensando, mas assim, é, tem no xadrez, eu gosto dessa parte do eu consigo prever, analisar as coisas. Consegue. Só que eu não posso esquecer que eu preciso das duas. Eu preciso de pensar nessas jogadas à frente, mas eu também preciso viver. Sim, sim.
É o que a gente conversou antes, né? Você pode planejar o futuro, você precisa, não tem como a gente viver só no Possível. presente. Você não tem como. Você Você não precisa. vai deixar a vida te. Você não vai ficar cantando um samba do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, senão você Essa vai ficar história da perdido. vida me levar, a vida leva eu, é você desistiu e tá sendo puxado por outras coisas. Você escolhe um caminho e vai na direção disso. E aí você observa o que está acontecendo. Isso é deixar o fluxo, viver. Tá, Sim. eu escolhi esse caminho, mas tem um. Abrir um muro, criar um muro aqui. O que, que eu faço com esse muro? Eu posso quebrar? Não, ou eu posso. Ah, não, tem uma porta aqui do outro lado, eu posso contornar. Ou não, eu tenho que fazer outra rota para isso. Isso é viver. Ou então você pode. Não, meu caminho era esse, meu planejamento era esse, fica ali dando murro em Porque ponta eu de quero faca, por aqui, daí sofrendo. você não aberta as outras possibilidades, ao caminho que você pode, E às vezes você faz. contorna. Eu acho que a água é um exemplo muito bom, sabe, Dani, disso. A água, uma correnteza, por exemplo, ela dificilmente fica tentando empurrar pedra. Ela contorna uma pedra se ela encontrar. Ela passa por ela e contorna. Eu não estou dizendo que a gente tem que contornar os problemas, mas a gente tem que ter esse perfil da pedra. Se por aqui não está dando, eu posso ir por ali. E solto isso. E tudo bem. Às vezes a gente coloca na cabeça isso que você falou, tem que ser por aqui. Eu decidi, vou dar um exemplo do relacionamento. Eu decidi que teria que ser com essa mulher, é essa mulher e essa mulher. Ou é esse homem, é esse homem. Ou a gente vai morar em tal cidade, todo mundo. Ou a gente vai morar em outra cidade. E na verdade não é. Eu vou dar um exemplo do meu caso, que não é exatamente isso, mas só para trazer uma história sobre essa questão que a gente estava falando, de também estar aberto às possibilidades. Logo que meus filhos nasceram, eu estava em Brasília, né? Então eu tinha uma vida estruturada em Brasília. Eu tinha meus filhos, eu tinha um emprego que eu conhecia, na verdade eu continuo no mesmo emprego, mas um cargo que eu conhecia, que era auditando TI, eu sou formado em ciência da computação, e era algo que estava numa zona de conforto, mas surgiu uma possibilidade de vir para Curitiba, para trabalhar auditando pessoas, que era algo que não é minha praia ainda. Agora que eu estou lidando com isso, né, de auditar pessoas, que é muito mais complexo que auditar processos, né? Você já auditou processos, sabe que não é tão simples assim, né? Lida com pessoas, mas não é algo pessoal. Agora, quando você audita pessoas, você está meio que, entre aspas, apontando as falhas ou algumas coisas que as pessoas cometeram que não é muito legal, né? E aí você vê de tudo, né? Não vou entrar nesse mérito, mas assim, se eu quisesse ficar na minha zona de conforto, eu continuaria lá esperando uma possibilidade de melhorar na carreira e tal. Mas mesmo assim, eu abracei a oportunidade de vir para cá, para Curitiba, estou aqui. Aconteceram várias coisas, porque logo que eu cheguei veio a pandemia, então um cenário completamente atípico. Mas, em todo caso, o que eu quero dizer assim, às vezes a gente se limita a dar um passo à frente, se limita, até por não confiar, talvez, na nossa própria capacidade, ou às vezes você nem tem ainda aquelas habilidades. Mas se você se decide, esse é o ponto que eu queria chegar. A hora que você decide, é diferente de querer, eu preciso, eu quero, eu tenho. Isso já está mais do lado do ego. A hora que você decide, escolhe, como você falou, escolher, eu escolho, eu decido, a tendência é fluir. Por isso eu gosto sempre desse exemplo, assim, você quer tal coisa, decida, eu decido que eu quero tal coisa. E solta. Então vai viver a vida e deixa fluir, esquece aquilo ali, não fica pensando toda hora, todo tempo. Porque pode ser que você mude de ideia, pode ser que você encontre uma coisa melhor, mas é importante você ter essa decisão, né? É importante você ter esse passo de decidir. E antes de passar a bola para você, eu queria só mandar um abraço. Acho que a Larissa chegou aí, eu já vi bastante gente conhecida aí, a Déia, o Robinho. Pessoal que puder, tiver oportunidade, estiver gostando da live, manda um aviãozinho para a galera, dá um print, posta no feed, posta na história, faz ah, E paga o dá garçom, coraçãozinho. paga o nosso Vai, garçom, manda vai colocando a coraçãozinho, chuva de coraçãozinho aí. Que participem isso ajuda o também. Instagram a entender assim, ó, o pessoal tá gostando. Eu também sou reikiano, a minha mestre de reiki lá da minha cidade natal, a Dona Terezinha, também está aqui Olha, eu participando sabia que você era comigo. reikiano, não? Sou eu. Já joguei xadrez, já sou reikiano. Se eu for contar a minha história, tem muita coisa. Mas agora eu sou terapeuta e estou fazendo esse caminho. E vi que a Dionara mandou uma mensagem ali. A Dionara também é multitarefa. E a Dionara está com um curso muito legal aí de constelação familiar, né? Então, a gente acaba virando esse multitarefa, mas a questão é qualquer forma que a gente se coloque para ajudar os outros, nem que seja com vídeo, nem que, mas eu não sou terapeuta, mas você, sei lá, você estudou alguma coisa, você leu, você tem alguma coisa para oferecer. Eu volto nessa tecla, embora não seja o tema da live, Aham. ofereça.
Porque para você é aquela história. Pode parecer que poxa, só tem, é aquela história, só tem isso aqui para oferecer, para ajudar. Mas às vezes tem uma pessoa que eu não acredito em coincidência, sabe, Dani? Nada é por acaso. Essa nossa live não é por acaso. Eu ter te conhecido, a gente ter feito a nossa sessão, não é por acaso. Então, se alguém entrar aqui ou tiver acesso a essa gravação, né? Tiver acesso a essa live, se não está agora, mas eu creio que a gente vai disponibilizar ela, né? Ah, eu Tiver vou, acesso. vou colocar ela. Vou colocar a gravação dela. Ela pode ser que a gente tenha ajudado alguém de alguma forma, né? E qualquer um que está aí pode ser. Eu conversei com um amigo meu hoje, que também é terapeuta, e ele disse assim: olha, para mim, trabalhar com o YouTube, com o Instagram, eu não consigo. Não é minha praia. Eu estou pensando em ser. E eu falei para ele assim: olha, mas você pode ser um terapeuta ofertando o que você tem. Não há necessidade necessariamente você divulgar o seu trabalho do método mais moderno que a gente tem hoje em dia, que é a questão do digital, que é por meio das mídias sociais, se você não sente à vontade, né? Você pode divulgar o seu trabalho da forma antiga. A pessoa vai, você atende presencialmente ou faz online, sem a necessidade de você ter um canal no Instagram, um canal no YouTube. Cada um pode caminhar. O importante é você dar o passo, Dani. Cada um pode dar um passo que um vai dar um passo meio torto, outro vai dar um passo mais largo, outro vai correr, mas se você está em Ajudar uma movimento, ponta, ajudar na outra. E eu vou isso. aproveitar isso e pedir ao pessoal que, se não estiver me seguindo, me siga. Se não estiver seguindo o Felipe, siga ele e a gente vai. Vocês vão conhecer um pouco mais dos dois, né? Um pouco mais do conteúdo dos dois. Felipe, eu queria. A gente está chegando em 56 minutos de live. O texto é É, rápido, não parece. eu queria que. Uma coisa prática. Obrigada. Obrigada, Dudu. Uma coisa prática. Coloca uma coisa prática que eu coloquei. Eu peguei a tua prática e já coloquei. Agora eu quero que você Vamos fale lá, uma coisa. vou fazer uma prática aí para fechar, né? Vamos lá. É, Eu gostaria de pedir todo mundo aí que puder, a Dani também se puder, fechar os olhos. Uma coisa que a gente costuma fazer, muito parecida em sessão, baixar a cabeça no peito. Por que que a gente baixa a cabeça assim no peito quando a gente fecha o olho? Quando a gente está normal assim, às vezes a gente está muito no mental, na parte de cima. Quando você baixa a cabeça, fecha os olhos, procura deixar o queixo perto do peito, você já procura se conectar com as suas emoções. E qualquer pessoa que esteja aqui agora, que tenha algum problema, alguma coisa que está incomodando, alguma perturbação, não precisa ser aquela perturbação que é mega, top, hiper, ultra forte, não. Pode ser aquela perturbação que hoje, poxa, aconteceu isso e não foi legal para mim hoje. O que for, emoção, situação, deixa que venha à tona. O que eu quero pedir para vocês se imagine que você está numa sala fechada, que tem uma porta, e você sabe que essa perturbação é uma visita que vai chegar agora nessa sala. E você simplesmente vai abrir essa porta agora, igual você estivesse abrindo uma porta de verdade, se imaginar abrindo a porta e receber essa perturbação olhando no olho, como se fosse uma visita que chegou na sua casa agora. Chegou agora, você vai olhar nos olhos, vai ver essa perturbação, vai ver aquilo que está te incomodando e vai dizer, seja bem-vindo. Você pode dizer mentalmente, não precisa dizer verbalmente, mas se imagine, se veja dizendo, seja bem-vindo, eu te aceito como você é o que é. Convide essa perturbação para sentar nessa sala com você, encontre um lugar confortável, ofereça um biscoito, ofereça um café, trate como se fosse uma visita que chega. Porque, de certa forma, se apresentou para você, é uma visita. O costume que a gente tem é reagir a essa visita, querer expulsar essa visita por ela não ser uma visita, entre aspas, desejável. Mas a partir de agora, eu convido a todos a dar as boas-vindas a essas visitas, seja elas quais forem. A gente acaba não sabendo qual é essa visita que vai chegar. Às vezes é uma visita boa, às vezes é uma visita ruim, às vezes é uma visita tão sonhada, às vezes é uma visita inesperada. Receba essa visita, deixa ela à vontade. Nesse exato momento, ela à vontade. Imagine que você está falando para ela assim: eu permito que você fique o tempo que quiser. Eu permito que você fique aqui o tempo que for necessário para você ficar aqui. Eu não te expulso daqui, eu não quero teu mal, eu permito que você fique. Fique o tempo que quiser. E ao mesmo tempo que você fala isso, você se dirige até a porta e abre a porta. E deixa a porta aberta. E se dirige à visita indesejável, essa perturbação novamente, e diz: fique o tempo que quiser, mas eu te solto. A porta está aberta
você pode sair a hora que quiser. Se a gente se colocar nessa prática, nesse movimento, para as situações da vida, tudo vai chegar, vai passar, tomar o seu café com você e vai seguir o fluxo. Não impeça que a visita vá, que ela vá. Ela tem o caminho dela. Talvez ela visite outras pessoas de forma diferente, talvez não. E nesse convite, eu peço que vocês abram os olhos e retornem aqui. Quero agradecer mais uma vez a Dani por esse momento extraordinário. Assim, a gente não tem como prever nada, né, Dani? Talvez há 3 anos atrás, se eu tivesse alguma coisa, não digo no tarô, mas alguém que veio, um vidente, alguma coisa, você vai fazer tal live, eu jamais imaginaria que eu estaria aqui agora. Sou vidente, não. Isso, que bom, né? Não tem como imaginar. Ó, vai acontecer isso. Você vai estar. Ou a gente voltando, né? De volta para o futuro, ó, você vai ter uma live tal dia, tal hora. Como? Há 3 anos atrás eu não era terapeuta ainda. Então, como que eu ia estar nessa. A gente não tem como imaginar. E é nessa posição de andar com as mãos abertas, sem estar assim, fechado, nem para lutar e nem para procurar viver o dia com as mãos abertas. Procurar receber as pessoas, as situações com as mãos abertas. Olhando nos olhos, dando as boas-vindas. Esse é o apelo. E assim a gente vai conseguir essa quebra. A gente não precisa se livrar. A gente vai se livrar igual a gente fez com a visita. Permitindo que ela quer tomar um café aqui comigo? Toma. Vai ficar 1, 2 dias, 3? Fica. Porta está aberta. Eu não estou te prendendo. Você vai quando você quiser. Você fica o tempo que quiser. E a gente pode fazer isso várias vezes, tá? Pode fazer isso direto. Veio incômodo, em vez de você ir para uma série, ir para um joguinho, ir para algum lugar, ir para comida, solta. Depois, se ainda continuar com vontade de ir para o joguinho, para comida, para a série, é outra coisa. Mas Sim. A primeira reação, dê as boas-vindas, ou senta com esses leãozinhos. Eu fico brincando que são os leãozinhos. Senta com esses monstrinhos. E olha nos olhos, às vezes é só isso que precisa. Você falou de vidente? Eu não sou vidente, não. Não falei de você, Eu não. acerto umas coisas. Eu tô lendo o campo. Sabe o reiki? Você não puxa energia, você trabalha a energia, faz os símbolos. Então, é uma outra forma de ler o teu campo. Deixa eu falar nisso, Dani, porque assim, só para não me estendendo muito, mas tudo, na verdade, é emoção, tudo isso é energia. E às vezes até ela se canaliza, por exemplo, dependendo da emoção, você está com muita raiva, então você sente aquela dor no estômago, né? Porque é a emoção, a energia que ela vai canalizar, às vezes ela canaliza em algum ponto do corpo, né? E por isso é importante você soltar para você liberar essa energia. Dependendo das pessoas, então todo mundo que sentir raiva vai no estômago. Pode ser que não, pode ser que as pessoas tenham dor de cabeça ou dor no braço, pode ser qualquer coisa. Mas tudo é uma energia, emoção é uma energia. Às vezes que a gente segura e não solta, você segura uma emoção e às vezes acontece isso. Por isso que muitas pessoas acontecem de ter, por exemplo, câncer, né? É uma emoção, às vezes é uma culpa reprimida ali que vai e fica tão concentrada que ela se aloja e vira um tumor, vira um câncer num determinado lugar, né? Eu não estou entrando no mérito da ciência, dizer, então todo câncer é assim, não. Mas existe um padrão psicológico, né, nisso, um padrão de comportamento que geralmente... Algo que alimenta, né? Às vezes já tem aquela tendência e alimenta. Você tem uma propensão a isso, né? Você está mais propenso a isso. Aí acaba alimentando. Bom, exatamente. Vou fazer o convite de novo para vocês, se não estiverem seguindo a gente, para seguir os dois. E que se ou buscar algum trabalho, ou do Felipe, ou meu, só procurar a gente no direct. Isso. E eu vou aproveitar e falar do curso de mentalização, que vai trabalhando os 7 chakras, que vai trabalhando cura, perdão, limpeza de pensamento, vitalidade, coragem. Vou trabalhando todos os chakras ali e você só tem que colocar o fone de ouvido e fazer a mentalização. Ele tá lá na minha bio, tá? O link do Projeto Despertar. E muito obrigado para todo mundo que estava aqui, né? Foi só procurar a gente no direct para conversar com a gente. Ó, Felipe, eu gostei desse que você está falando. Quero saber mais sobre esse método Sedona, como é que é, não sei o quê. Só entrar em contato com ele no direct.
Isso, E eu muito agradeço obrigada a também. todo mundo que está aqui até agora. A gente já vai É para uma hora e quatro lá. isso, né, Dani? Como eu falei no começo, as pessoas estão parando, às vezes, o que estão fazendo para vir aqui e trazendo essa oportunidade de receber, de conhecer. Eu agradeço a todos que puderam participar de alguma forma, aos que chegaram desde o começo, aos que chegaram na metade, todos são muito bem-vindos, todos são bem-vindos e espero também. Tem muita gente aqui, eu já vou deixar dito aqui que eu pretendo fazer live com o pessoal, muitos que estão aqui, a gente vai fazer mais live, a gente vai trazer mais conteúdo. E foi um prazer, viu, Dani? A nossa live surgiu numa conversa que a gente teve, pré-sessão, né? Até Aham. comentei, vamos fazer uma sessão, mas a gente tem que fazer uma live. A gente, não, vamos fazer uma live. Isso foi, e foi uma coisa leve, né, Dani? Para a gente Sim, marcar essa live. Não foi nada assim, ai, vai dar, não vai dar, será que dá, será que não dá? Foi leve, eu sugeri uma data, a aconteceu, Dani foi foi rápido. e foi tudo bem, bem leve. E como foi hoje aqui com vocês? Foi super leve, foi muito bom. Eu imagino que a gente está assim, Dani. Uma live para mim é assim, a gente está recebendo as pessoas da nossa casa. Claro que como se eu Sim, estivesse no mesmo ambiente recebendo e não é, eu não me coloco na posição de um professor, né? No auditório e todo mundo sentado. Não, a gente está naquela roda. Cada um numa poltrona e todo mundo conversando, o pessoal podendo interagir, podendo trazer essa participação, né? Que a live proporciona, que às vezes a gente nos nossos canais a gente ó, acaba O respondendo Robinho colocou aqui, simplicidade é tudo. Você mostrou como se faz uma live de verdade. o Robinho não tem nem motivos para o Obrigada, Robinho. Elaine. Todo mundo aqui é muito querido. Um abraço para todo mundo. Dani, mais uma vez, obrigado, viu? E conte comigo. E todo mundo que está aqui também conte com a gente, né? No que precisar, e a gente está aí para. Todo mundo está caminhando junto, cada um tem seu passo. Eu gosto sempre de usar essa analogia. O passo da Dani, por mais que agora eu e a Dani estamos pertinhos dessa live, mas o passo dela tem um jeito, o meu tem outro, mas todo mundo está andando. E a gente Todo mundo pode está andar caminhando junto. lá Então, na boa live. noite a todo mundo. Boa semana, que tenha uma semana maravilhosa. E que a gente vai em frente, né? A gente vai quebrando as coisas, mas de uma forma leve, olhando, Sim, tá? O que que eu estou fazendo repetido? O que que eu posso mudar? Experimenta. Só experimenta. sim, dá o passo, né? É. Então, Tá certo, gente. Um tchauzinho. Vou abraço. encerrar a live aqui e vou colocar lá no IGTV. Tá certo, gente. Um abraço, ó. Ó, Consciência ativar. consciência ativa é ótimo.